Shalom, shalom. Filhos de Israel, Bnei Israel. Hoje eu quero mostrar um negócio muito bonito para vocês. Vamos lá para Malaquias. Malaquias 1. É da 511, eu acho, a página. É Malaquias. Aqui. Vamos ler? A profecia da palavra de Yahweh veio a Israel por Malaquias. Eu tenho a Ravá por você, diz Yahweh. Mas vocês dizem, de que modo tem Ravá por nós? Não era Esaú, o irmão de Jacó? Né? Diz Yahweh. Ainda assim tive a Ravá por Jacó e odiei a Esaú. Agora, o que nós vamos fazer? Apertar o start aqui, a gente vai lá para Gálatas 4:22, tá? Dar continuidade aqui. Porque está escrito, Abraham teve 2 filhos, mediante uma mulher serva e a outra mediante a mulher livre. Mas o que era da mulher serva nasceu segundo a carne. Entretanto, a mulher livre foi pela promessa. Sara e Agar, né? 2 concertos. Um do Sinai, que gera escravidão, na qual é Agar, porque esta Agar é o Har Sinai, é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém, a Jerusalém. Agora existe esta em escravidão com seus filhos, mas Jerusalém, que é a de cima, é livre, a qual a mãe de todos nós. Porque está escrito, em Guilá, em alegria, tu estéril, não dá a luz, concebe e grita em alegria, tu que não deste a luz, porque é estéril e abandonada, tem muito mais filhos dos que a que tens marido. Então, primeiro estava falando de Esaú e Jacó. E agora está falando de Agar e Sara, né? Também a gente pode pegar Ismael e Isaac para falar sobre isso daqui que eu vou falar agora. Veja bem, quando o Criador pegou Israel, o patriarca, ele poderia ter escolhido um dos filhos de Israel e abandonado todos os outros, não é? Mas por que ele não fez isso? Primeira pergunta é essa. Porque assim, ó, por exemplo, ele escolheu de Sara um filho, mas não escolheu de Agar, né? Do mesmo jeito Isaac teve 2 filhos com Rebeca. Ele escolheu Jacó e não escolheu Esaú. Por que isso acontece? Já parou para pensar? Né? Por que ele não escolheu os filhos de Isaac os 2 logo de uma vez? Para ser os filhos da promessa. Pensa nisso. Do mesmo jeito também, né? Jacó teve 4 esposas, mas Abraão teve 2. Né? Com uma ele teve Ismael, a outra ele teve, né, Isaac. Por que ele não escolheu? Por que o Criador não escolheu das 2 esposas e passou a promessa para os 2 filhos, né? Ismael e Isaac. Para pensar. Que nem ele fez com Jacó, que abençoou todos os filhos e dividiu a bênção. Porque ali estava prefigurando alguma coisa.
que ia acontecer no futuro. E em Gálatas fala sobre isso. É uma prefiguração do Monte Sinai. A gente está aprendendo sobre isso nas paraxás, não tá? Eu vim entender isso. Foi por esses dias. Ali está prefigurando, né? Quando... Então a gente tem, ó, vamos lá, vamos fazer uma retrospectiva. Abraão tinha duas esposas, Agar e Sara. Sara foi escolhida, mas Agar não, né? Do mesmo jeito também, né? De Sara veio Iacov, veio Isaac. Mas Abraão tinha dois filhos, né? Ismael e Isaac, né? Isaac foi escolhido, mas Ismael não. Ismael teve dois filhos. Perdão, Isaac teve dois filhos, né? Jacó e Esaú. Jacó e Esaú. Mas só Jacó foi escolhido. Esaú não. E todos esses filhos aí tinha Brit Milá, não tinha? Tanto Ismael quanto Isaac tinha Brit Milá, a circuncisão, quanto Jacó e Esaú tinha Brit Milá, a circuncisão. Mas por que teve filhos que foram escolhidos e teve filhos que não foram? Pensa. Eu vim ter essa revelação esses dias, conforme a gente foi estudando o que o Xolia estava ensinando com relação à segunda vinda em 70D. Lá fala sobre, no livro de Apocalipse, fala sobre a noiva falsa e sobre a noiva verdadeira. Quem que é a noiva falsa? É Agar. Quem que é a noiva verdadeira? É Sara. Quem que são os filhos falsos da promessa? Ismael e Esaú. E quem que são os filhos verdadeiros? Isaac e Jacó. A noiva verdadeira, a noiva purificada. Já parou para pensar nisso? Através de Jacó veio as 12 tribos e a restauração da Israel renovada. Se você ler Mateus 24, vamos colocar Mateus 24, 34. Vou colocar aqui também. Vou pegar aqui. Verdadeiramente eu vos digo, esta geração não passará até que todas estas coisas aconteçam. Esta geração não passará. De quem que estava falando? Dos fariseus, não é? Então tem filhos da promessa que fazem parte da aliança, né, que seriam julgados. Como Esaú também foi. Né? Os judeus tinham Brit Milá também, na época que o Machia veio. Mesmo assim, o Criador detestou eles. Verdadeiramente se passará que esta geração não passará até que todas estas coisas se cumpram. Mateus 24, lá no comecinho lá, e Yahushua disse-lhes, vedes todas estas coisas, verdadeiramente eu vos digo, não ficará uma pedra sobre outra que não seja derrubada. De que ele estava falando? Do templo, não estava? Então, o templo ainda estava de pé
na hora que ele começou a falar Mateus 24, e você está pensando que o negócio vai vir 2, 3 mil anos depois? Não, é na época do templo. Né? Vamos lá para Mateus 22, lê ele inteiro. Né? Lá fala a parábola do quê? Aqui, ó. Do rei, né? Ele falou em parábolas e disse: o reino do Chamaim é como um certo rei que fez um casamento para o seu filho e enviou seu servo a chamar todos que estavam convidados para o casamento. Eles não quiseram vir. Quem que é esses? Os judeus, né? O rei foi lá, chamou eles para o casamento, mas eles não quiseram vir. Os que eram da promessa, né? Que eram circuncidados, mas não quiseram vir. Outra vez ele enviou outros servos, dizendo: falai-os aos que estão convidados. Eu preparei minha ceia, meus bois e meus novilhos cevados, e foram abatidos, e todas as coisas estão preparadas. Vinde para as bodas. Né? Mas eles se sentiram ofendidos por causa disso, e foram em seu caminho, um para a sua fazenda, outro para o seu negócio. E o resto agarraram seus servos e trataram rancorosamente, e os mataram. Mas quando o rei ouviu isto, ele ficou irado e enviou o seu exército, Roma, para destruir aqueles assassinos e queimar a sua cidade. Que cidade? Jerusalém. Então ele disse aos seus servos: vai, eu preparei as bodas, mas os que foram convidados não eram dignos, que nem Ismael, que nem Agar e que nem Esaú. Né? Os judeus daquela época eram que nem esses caras aí. Agar, Ismael e Esaú. E quando o rei ouviu isso, ele ficou irado e enviou um exército Roma a destruir aqueles assassinos e queimou toda a cidade, que cidade? Jerusalém. Então ele disse aos seus servos: eu já preparei as bodas, mas os que foram convidados não são dignos, né? Os judeus daquela época. Ide, portanto, pelas estradas, né? E quando vós achardes, convide-os para as bodas. Então aqueles que eram servos saíram pelas estradas e ajuntaram tantos quanto eles puderam achar, ambos bons e maus, para o banquete das bodas, e ficou cheio de convidados. Enquanto o rei entrou para ver os convidados, ele viu ali um homem que não tinha sobre si as vestes nupciais. Quer dizer, estava nu e quis entrar no casamento. Quem que ele convidou para se casar? Né? Os cristãos, os gentios. E muitos judeus que aceitaram ele naquela época. Que aceitaram o Machia. Né? Aquela noiva redimida. Mas aqueles que estavam nus, né, eram aqueles que, mesmo sem aliança, não quiseram se casar com quem? Com o Machia. Estavam sem as vestes do casamento. Para quê? Para se casar. E quando o rei entrou para ver os convidados, ali ele viu um homem que não tinha sobre si as vestes nupciais. E ele disse: amigo, como tu entrastes aqui, não tendo sobre si as vestes nupciais? Ele ficou mudo. Então o rei disse aos servos: atai-vos as mãos e os pés, e os lançai nas trevas no exterior, e ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Já assistiu The Chosen? Os escolhidos. Os escolhidos e os eleitos. Lembra quando Moisés estava peregrinando com o povo no deserto? Era o povo escolhido, não era? Mas muitos ficaram no meio do caminho, né? E quem que são os eleitos? Né? Os eleitos são aqueles que entraram na terra de Israel. Tá entendendo agora? Eu quero que você entenda o seguinte, guerreiro, que ao mesmo tempo que houve o casamento,
do Cordeiro, do Machia com o povo, com a Israel redimida, também houve o quê? O julgamento. Então, o Criador, ele convidou os servos, mas eles não quiseram vir. Aí ele foi lá e mandou seu exército para matar, destruir aquele povo e a cidade dele. Não foi? De quem que estava falando? Dos fariseus, dos escribas, dos juízes, dos essênios, dos zelotes, da escola do Shammai, da escola de Gamaliel. Você entender, e os fariseus entender, ó, deixa eu ver aqui, ó. Então foram os pruxins, né, os fariseus, e tomaram conselho como eles podiam prendê-lo por meio de suas palavras. Enviaram-lhe talmidins da parte dele a Herodes, dizendo... Eles sabiam que ele estava falando deles. Os fariseus, os escribas, os essênios, os zelotes, quando ele contou essa parábola aqui, ó, os fariseus sabiam que ele estava falando deles. E que ele era o quem? Um noivo. Né? Não há uma separação de tempo, nessa linha do tempo aí, não há uma separação de tempo entre o casamento e o julgamento. Aí você consegue entender o livro de Revelação, do Apocalipse. Ao mesmo tempo que está tendo as bodas do casamento, é ao mesmo tempo também que está tendo o quê? O julgamento. Né? Então, ao mesmo tempo que o Machia morreu e ressuscitou e salvou a gente dos nossos pecados, é ao mesmo tempo também que ele veio para julgar Israel, aquela Israel judaica daquela época. Está entendendo? Quando Jerusalém foi destruída em 70 AD, né, foi o julgamento daquele povo. Ele enviou o exército romano para destruir Jerusalém. Está entendendo? E ao mesmo tempo estava se casando com quem? Com aquela noiva purificada. E não com a prostituta, com aquela noiva infiel. Que é quem? Agar, que é quem? Ismael, que é quem? Esaú. Está entendendo? A partir disso, então, você começa a entender a Bíblia inteira. Tem um estudo das duas casas de Israel que fala com relação à restauração das duas casas de Israel? Tem. Mas também tem esse estudo que o Choli ensina, que fala com relação à segunda vinda do Mashiach. Se você tinha ouvido essas parábolas e não tinha entendido até hoje, agora você entende, guerreiro. Vem aprender. Porque você está achando que o Mashiach vai vir daqui a 1000 anos, 2000 anos. Não, ele não vai vir não, guerreiro, ele já veio. Não tem separação de tempo entre o julgamento e o casamento do Cordeiro. É isso que ele diz aqui, ó, nessa parábola. Agora você está pronto para estudar o livro do Apocalipse? O livro do Apocalipse, João é o único que não fala sobre o discurso do Oliveto, o discurso do Monte das Oliveiras. Né? Mas por quê? Porque ele teria o seu próprio discurso das oliveiras, não, do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, né? Se você ler ele inteiro, o que que acontece? Jerusalém, o templo ainda estava de pé naquela época. E fala sobre o que lá? A destruição do templo e a destruição do povo. Que povo? Aquele povo que sempre quando o Criador mandava um profeta, eles iam lá e matava. É por isso que aquela Jerusalém antiga, que tinha o templo, foi destruída. Sempre que o Criador tentava juntar os seus pintinhos, como se fosse uma galinha juntando os seus filhotes debaixo de suas asas, aqueles caras iam lá e matava quem? O profeta. Tá entendendo?
Então, toda a maldade que teve, desde o início dos tempos, quando o Criador tentava juntar o seu povo, e as pessoas matavam os profetas, né? Recaiu sobre quem? Sobre aquela cidade que se prostituiu e sobre aquele povo. E quem veio fazer o julgamento foi o próprio rei, né? E depois, quando houve o casamento, tinha gente sem as vestes de núpcias. Atai o jogai no Sheol, né? Nas trevas, onde haverá choros e ranger de dente. E Agar, e Ismael, e Esaú, a noiva falsa, a noiva que se prostituiu, que se deitou com qualquer tipo de Elohim. O que você acha que acontece? Em Deuteronômio capítulo 28 fala que, eu vou resumir, tá? Não fala desse jeito que eu vou falar, mas eu vou resumir. Lá fala que o dia que vocês andarem certo, eu vou estar com vocês, mas os dias que vocês andarem errados, se prostituírem com outros Elohims, né? Porque o Criador considera a gente como se fosse esposa, né? O dia que vocês se deitarem com outros Elohims, eu vou fazer com que outras nações dominem vocês, ou senão vou fazer com que vocês sejam destruídos ou sejam dispersos pelas outras terras, as diásporas. Se Roma estava lá, meu irmão, significa que eles estavam adorando outros deuses. Tá bom? E os caras queriam matar Maria Madalena por adultério, sendo que eles estavam cometendo o mesmo pecado. O adultério contra quem? Contra o Elohim. Porque senão Roma não estava lá. Você pode ter certeza disso. E eles queriam matar a mulher, só que para cometer adultério precisa da mulher do cara, né? Cadê o cara? Cadê o cara que cometeu adultério junto com ela? Olha a ideia dos caras, mano. E assim você começa a entender a Bíblia um pouco mais. Bom, eu sou Israel Ben Moshe, a gente vai ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Você acha que o Mashiach veio já a segunda vinda? Espera para ver os próximos capítulos. Você vai entender a Bíblia inteira, guerreiro. Shalom, shalom. Boker Tov.